obras da lei, os rudimentos fracos e pobres. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Observem bem isso. Aos quais de novo quereis servir. Tremendo, né? Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo amado do Senhor, escolhidos desde antes da fundação do mundo, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, no estudo de hoje eu quero apresentar o conceito das obras da lei. Nós falamos muito sobre isso, né? Porque o nosso ministério é muito voltado a combater essas práticas, né? Ou seja, combater a visão que o sistema religioso tem de ressuscitar, por assim dizer, né? Entre aspas, o antigo pacto na vida das pessoas, né? O sistema dito cristão, seja qual for o segmento, ele tem isso. Eles dizem que estão na graça. Se você perguntar para qualquer pessoa ou líder, né, o que ele prega, se ele prega a graça, ele vai dizer que sim. Não, claro, eu prego a graça, eu prego Jesus. Jesus é a graça, então nós pregamos a graça. Mas, na verdade, o que eles fazem é uma ressurreição, por assim dizer, do antigo pacto. Eles fazem as pessoas acharem que estão vivendo na graça, mas, na verdade, elas estão vivendo um resquício, uma lembrança do antigo pacto. E isso é algo terrível, por quê? Porque a palavra do Evangelho revela que quem é das obras da lei, ou seja, quem está envolvido com as obras da lei, está debaixo de maldição, na verdade. Ou seja, a pessoa tem tudo para ser uma abençoada, né? E do ponto de vista de ser filha de Deus, ela até é, só que ela vive como uma amaldiçoada. Isso faz com que ela não usufrua do evangelho verdadeiro, ela não usufrua do descanso que a palavra da graça traz, da libertação que ela traz. Amados, só isso já é uma maldição suficiente, na minha opinião. Mas, além disso, no nosso entendimento pelo menos, além desse problema da pessoa não usufruir do evangelho e das consequências maravilhosas desse conhecimento, a pessoa ainda se prejudica em termos de galardão. Nós sabemos que a salvação é pela graça. O que é a salvação? A salvação é a vida eterna, viver para sempre. Todos os filhos de Deus, independentemente de qualquer circunstância, se estão na religião, se não estão, se é filho, se é escolhido antes da fundação do mundo, se é da boa semente, já é salvo, sempre salvo. Isso não se discute. Aqui nós não discutimos a salvação dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus já têm a vida eterna. Ponto. Tá? Só que a maioria dos filhos que tem, obviamente, a vida eterna por ser filho de Deus, não tem o seu entendimento salvo. Salvo de quê, Cristiano? De heresias, de filosofias humanas que são contrárias ao evangelho, do ateísmo, de religiões. Vocês entendem? Tudo isso, toda essa gama de ideias que há no mundo e que se levantam, como Paulo disse, né? Se levantam contra o conhecimento de Deus, são fortalezas mentais, são construções mentais. E essas construções mentais atrapalham a verdade de vir à tona na vida dos filhos de Deus. A maioria, como eu disse, está nesta condição atualmente, infelizmente. Então eles pensam, por exemplo, os que se dizem cristãos, né? Eles pensam que seguem a Jesus, que estão na graça, etc. Mas, na verdade, eles vivem participando de cerimonialismos, né? De paga-preço, entre aspas, né? Sacrifícios corporais, e mandamentos e ordenanças, frequentando templos de pedra, sabe, placas denominacionais. Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, que vem diante da cruz. Essa coisa de se viver em cerimônias e paga preço e cumpre mandamentos e vive em proibições, em imposições.
Esse movimento todo é um movimento do Velho Testamento, que está ressuscitado, claro que com uma outra roupagem, né? Mas está ressuscitado, entre aspas, hoje mesmo em tempos de graça. Cronologicamente, todos os filhos de Deus estão na graça, cronologicamente. Agora, por que isso? Porque a graça foi inaugurada na cruz, né, gente? É 2000 anos atrás. Então, do ponto de vista cronológico, todos estão na graça. Porém, a esmagadora maioria não vive essa graça justamente por causa da maldição da lei. Então, ela não usufrui porque não tem conhecimento do evangelho, vive em obras de lei e se coloca debaixo de maldição. E como eu disse, a maldição, além, né, da maldição de você não usufruir das bênçãos, né, do conhecimento da graça, de tudo que esse conhecimento traz para nós, a pessoa ainda se prejudica em termos de galardão, pelo menos esse é o nosso entendimento, porque, como eu disse, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Só que o Senhor vai galardoar apenas as obras, como Paulo disse lá, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quando Paulo fala de galardão, né, ele escrevendo aos Coríntios para explicar isso, ele usa uma metáfora de dois tipos de materiais, obras de dois tipos de materiais. Materiais que são preciosos e materiais que não têm valor e que são queimados, por exemplo, pelo fogo, né? Então Paulo usa essa metáfora. Então ele fala que há obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Nós entendemos essas obras como as obras reveladas por Deus de antemão, as obras genuínas do reino de Deus. Amar, fazer o bem, a santificação diária. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? Diante de Deus, por meio do que Jesus fez por nós, nós somos santos diante de Deus. Mas existe uma santidade que nós chamamos aqui metaforicamente de santidade horizontal, ou seja, diante da sociedade dos homens, que é importante ser seguida. Então essas são boas obras. Você seguir a santidade, seguir o bom testemunho, né, perante a sociedade, você fazer o bem, você ser uma pessoa amável, uma pessoa paciente, o fruto do Espírito, né, que Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas, sobre o fruto do Espírito, é isso. Quando você tem o fruto do Espírito ativado em sua vida, amado, poxa, você está cumprindo realmente o que Deus mandou, as obras preparadas de antemão. Então nós entendemos essas obras como obras preciosas. Essas obras terão galardão. São obras de ouro, prata e pedras preciosas. Agora, existem as obras que Paulo chama de madeira, feno e palha, que são materiais sem valor, principalmente se comparando com ouro, prata e pedra preciosa, né? Então são obras, mas elas não têm valor, elas são queimadas pelo fogo. Entende? Então nós entendemos essas obras como obras religiosas. Obras apenas feitas com cunho religioso. Obras feitas apenas para satisfazer a carne, porque a carne é que gosta de cumprir mandamentos, de cumprir ordenanças, de participar de cerimônia. Isso tudo é coisa carnal, gente. O espírito, gente, não tem participação com esse tipo de cerimonialismo religioso. Porque o apóstolo Paulo diz que o ministério da graça é o ministério do Espírito. E ele não tem relação com obras de lei, com mandamentos, etc., com coisa religiosa. O Espírito está livre disso. Porque Paulo disse que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Entende? Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não se relaciona com esse tipo de cerimonialismo todo que vocês veem no sistema. Veja bem, parece espiritual. Você visita a igreja lá do sistema, do sistema, você vê aquele mover, os louvores com aquela aparência de espiritualidade, aquela pregação que o líder faz lá, né, com aquela imponência, com aquela eloquência, e todo aquele cerimonialismo. Agora vamos comer aqui o corpo do Senhor, vamos beber o sangue, e passa um óleo, faz a campanha. Tudo isso tem uma roupagem espiritual. Então você olha e vê, puxa, isso é espiritual. Mas não é, o espírito não tem relação com isso, nenhuma relação com isso. Por mais contraditório que possa parecer, porque a aparência é de espiritualidade, mas o espírito mesmo não está envolvido com aquilo. É a carne que gosta dessas coisas religiosas, né? Então, infelizmente, queridos, muitos dos nossos irmãos, que são nossos irmãos sim, são filhos de Deus, mas por causa dessa ignorância, e aqui eu falo ignorância no sentido de não conhecimento, né? Então o não conhecimento do genuíno evangelho, que está na Bíblia, sempre esteve, faz com que as pessoas então vivam debaixo dessa maldição, se prejudicando
né, em termos de galardão na eternidade, e se prejudicando também por não viver as benesses do conhecimento da graça. Não viver a liberdade, como eu disse, não viver o descanso. Ao contrário, gente, as pessoas no meio do sistema religioso, seja qual for o sistema, tá? E como é o nosso caso aqui que nós falamos de Cristo, nós até enfatizamos mais o sistema religioso que se diz cristão, né? E seja qual for o segmento, pentecostal, neopentecostal, tradicional, sabatista, católico, não importa. As pessoas no meio desse sistema todo, elas vivem, na verdade, amedrontadas. Porque elas têm medo de Deus, né? Medo do diabo. Tem um suposto diabo. Tá, tem um diabo, eu tô com medo dele. Ele vai me matar, vai tirar minha salvação. É isso, elas têm medo de Jesus voltar ainda no futuro. A Bíblia fala completamente diferente. A Bíblia, ela dá um prazo de validade, né, daquelas profecias acerca da vinda de Jesus muito claro. E que prazo de validade é esse, irmão Cristiano, entre aspas, né? Foi o ano 70. Você vê que Jesus, quando fala da sua vinda, ele diz assim, ó, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, seria ainda dentro daquela geração, daquela época. Mas devido a uma interpretação terrível, né, da Bíblia, eles ignoram vários trechos da Bíblia. A Bíblia deixa muito claro a vinda de Jesus sempre como algo muito próximo àqueles tempos, não o nosso tempo, naqueles tempos. Então a Bíblia sempre apresenta a vinda de Jesus como algo muito próximo àqueles tempos deles lá. Mas o pessoal do sistema, eles ignoram isso. Isso aqui eles não leem, não. Ignoram, ou então dão uma outra interpretação, né? Aí pegam algo que é extra-bíblico, como, por exemplo, a ideia de que o Apocalipse fora escrito depois do ano 70, né? Existe essa ideia na maioria do sistema que o Apocalipse fora escrito pouco antes do ano 100, por volta do ano 96, outros de 97, 98, sabe? Ou seja, eles se baseiam nessa premissa falsa, que não faz nenhum sentido, e fundamentam todo o raciocínio nisso. Ora, se o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, então ele não está falando do ano 70, ele está falando do futuro. O que não faz sentido algum, não bate, tá? A conta não fecha, tá? Essa história de que o Apocalipse foi escrito depois de 70 para falar de um futuro, sabe-se lá quando Deus, milênios depois, essa conta não fecha. Mas as pessoas vivem aí desesperadas, não porque Jesus vai voltar, porque... Entende? Então é medo de Jesus voltar e a pessoa ficar, medo de perder a salvação, medo do diabo fazer isso e aquilo, medo de Deus pesar a mão, Deus está aborrecido. A palavra diz que nós estamos em paz com Deus. Olha só, amado, que revelação tremenda da graça. Nós estamos em paz com Deus. Jesus estabeleceu já a paz com Deus. Só que as pessoas vivem desesperadas achando que Deus está pesando a mão, que Deus está aborrecido, que Ele vai tirar minha salvação a qualquer momento. Tudo isso é fruto de quê? De ignorância, de não conhecer a verdade. Então a nossa proposta aqui em graça é fazer o povo conhecer a verdade para descansar e, consequentemente, se libertar das obras da lei, para que elas não estejam debaixo de maldição. Entende isso? A nossa proposta é essa. Quando você conhece a graça de verdade, amado, você abre mão de todo o cerimonialismo religioso. Porque esse cerimonialismo são rudimentos. Vamos ler novamente o primeiro versículo? Gálatas 4:9. Olha só. Agora, porém, que já conheceis a Deus, aí Paulo até corrige, né? Melhor, sendo conhecidos por Deus, porque na verdade foi Deus que nos conheceu desde antes da fundação do mundo, né? Tremendo, né? Aí Paulo pergunta, retoricamente, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres? Gente, a palavra rudimento, traduzida, né, por rudimento aqui, ela vem do grego estoicheia. Essa palavra significa literalmente elementos, princípios básicos, fundamento. Ou seja, essa palavra na estoicheia sempre era usada para se referir aos elementos da religião judaica. Toda a prática das obras da lei, vocês entendem? Então você pode traduzir, sim, princípios elementares ou rudimentos do mundo como obras da lei. É praticamente a mesma coisa. Porque a palavra estoicheia se referia a isso. Elementos básicos, princípios básicos. Por quê? Foram princípios passados para os judeus antes da cruz, antes da graça.
Então são princípios elementares, coisas básicas que vieram antes da graça ser estabelecida. Veja bem, é um erro você querer viver no tempo da graça ainda nessas obras, nessa estocheia aqui, nesses princípios básicos, porque isso é uma coisa básica da fé judaica. Observe isso. Fé judaica, é o princípio da fé judaica, as obras da lei. Então você trazer essas obras da lei para o tempo da graça, isso faz com que a maldição da lei seja ativada, né? A gente costuma usar esse termo, né? Seja ativada na vida das pessoas. Porque são coisas elementares, coisas básicas do antigo pacto que as pessoas vivem até hoje. Então Paulo fala, são rudimentos fracos e pobres, não tem valor nenhum isso aí. Só que vocês, Gálatas, estão voltando, porque veja bem, amado, sabe o que acontece? Na igreja dos Gálatas, houve esse problema. A igreja foi chamada na graça. A gente já vai ler isso aqui biblicamente, tá? Não vai ficar só nas minhas palavras, não. Elas foram chamadas na graça, através do ministério de Paulo. Aqueles irmãos foram chamados pela graça. E receberam, então, conhecimento do verdadeiro evangelho. Só que houve uma invasão, vamos dizer assim, de pensamentos religiosos, principalmente do ponto de vista do judaísmo, né? Então, houve ali uma invasão de pessoas que entraram naquela igreja com a ideia de que elas não deveriam viver na graça que Paulo pregava. Que, na verdade, elas deveriam, sim, crer em Jesus, mas praticar obras da lei. Vocês entendem? Então, a igreja dos Gálatas aqueles irmãos estavam regredindo da fé. Porque eles foram chamados na graça e estavam voltando para os rudimentos, para os princípios básicos lá de trás dos judeus. Vocês percebem por que chama rudimento? Princípio elementar? Porque é uma base da fé judaica, da religião judaica. E eles estavam voltando para aquelas obras da lei. Então a carta de Paulo aos Gálatas, principalmente, um dos principais motivos daquela carta, dessa carta, que é uma das mais maravilhosas de Paulo, é alertar a igreja para isso. Olha, vocês estão andando para trás. Como é que vocês querem servir novamente a esses rudimentos fracos e pobres? Amados, as chamadas igrejas hoje, as denominações, essas que se dizem cristãs, de qualquer segmento, todas elas estão nos rudimentos fracos e pobres. É dolorido? Para muitos é. Aquele irmão que está aí, né, de repente, começando a assistir alguma coisa da graça agora, mas ele ainda está ligado, né, ali no sistema, ele ainda frequenta, ele ainda tem ele tem aquela ligação umbilical, né, porque ele entrou ali, ele, entre aspas, aceitou a Jesus, que é um conceito que não existe também na Bíblia, mas todo mundo usa isso aí. Aceitou Jesus. Então ele aceitou Jesus lá, ele se batizou, entre aspas, lá, e ele segue os mandamentos, ele acha que está servindo a Deus. Tudo bem, você pode ser realmente, e eu creio que você seja, uma pessoa bem intencionada. Mas, amado, eu digo para você, de todo o coração, se você está nessa situação de estar frequentando uma denominação, cumprindo mandamentos, etc., você está debaixo de maldição. Você está em estocheia. Entende? Em rudimentos. E que são fracos e pobres. Então a igreja, amado, tem que avançar. Ela não pode andar para trás. Nós temos que evoluir na fé. Crescer, entende? Amadurecer. Esse é o chamado para a igreja. Mas se você anda para trás, você não está amadurecendo. A gente tem um chamado a crescer, né, a nos tornarmos adultos, mas as pessoas estão andando para trás, ou seja, vivem na infantilidade espiritual. No caso dos Gálatas foi isso. Gálatas 1, versículos 6 e 7, olha só. Estou admirado de que tão depressa, aqui Paulo falando para eles, né, ô Gálatas, eu estou admirado, mas é um admirado, gente, aqui negativamente, né? Ele fala assim, ó, eu estou admirado de que tão rápido, tão depressa, vocês estejam, né, desertando daquele que os chamou na graça. Observe bem esse detalhe. Observe bem, daquele que é Deus, que é Cristo, que os chamou na graça do Senhor Jesus Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, gente, vocês estão desertando, vocês estão abandonando, e foi rápido, hein? Vocês foram chamados na graça, rapidamente vocês estão dando ouvidos ao sistema religioso judaizante.
e ouvindo outro evangelho, agora veja o que ele diz no 7. O qual não é outro. Gente, isso aqui é muito importante. Antes de nós terminarmos a leitura do versículo, eu vou me atentar a essa primeira parte aqui do versículo 7. O qual não é outro. Ou seja, não existe outro evangelho além da graça. A graça é o único evangelho para a nova aliança. Então, o que os Gálatas estavam ouvindo e que a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos hoje também ouvem e vivem é um outro evangelho que não é evangelho. Entende? Esse evangelho de que tem que pagar o preço, tem que cumprir obras de lei disfarçadas de obras da graça, esse evangelho que perde salvação, que Jesus vai voltar no futuro, que tem um diabo aí fazendo e acontecendo, e que Deus vai pesar a mão, e que tem que cumprir, tem que comer e beber na igreja, e tem que deitar no tanque de água para lavar o pecado. Sabe, esse tipo de evangelho, isso não é evangelho. É uma outra coisa. Então Paulo fala, vocês estão ouvindo outro evangelho, o qual não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Palavras duras do Paulo, né? Mas eu digo para você, amado, Paulo não podia usar de meias palavras, não. Sabe? Ele não podia escrever uma cartinha branda, não sei o quê. Não, ele tinha que puxar a orelha mesmo. Poxa, vocês foram criados na graça. Receberam o entendimento da graça, rapidamente veio a meia dúzia de judaizantes aí, vocês já estão cumprindo lei, guardando o sábado, e circuncidando, e cumprindo os mandamentos da lei todos lá. Ou a maioria, pelo menos, né? Eu estou admirado, Paulo falou, estou admirado. Eu estou aqui cumprindo meu ministério, de repente eu recebi a notícia que vocês estão andando para trás. Entende? Então, você viver querendo cumprir os rudimentos fracos e pobres é andar para trás na fé. Entende? Então, amado, o teu chamado, você que está tendo contato com essa palavra hoje, com esse estudo, você ainda está no sistema religioso, pense bem, vá até o final nesse estudo aqui, nós vamos ler algumas passagens muito interessantes para abrir o seu entendimento. Para você entender que você está debaixo de rudimentos fracos e pobres. Você vai entender o que são as obras da lei. Esse cristiano fala tanto em obras da lei. O que é obra da lei? Vamos lá, vamos caminhar. Então, abençoados, o que acontece é o seguinte. Hoje não é diferente do que aconteceu com os de Gálatas. Apesar de haver, né, na Bíblia claramente o entendimento da graça ali, a Bíblia fala claramente sobre a maldição da lei. Isso está em Gálatas 3, versículo 10. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Apesar de ser tão claro, os líderes do sistema religioso atuais, eles insistem em submeter o povo às obras da lei. Entende? E o povo não questiona, porque existe essa cegueira espiritual. Existe um véu, existem as fortalezas na mente que impedem a verdade de chegar. Então a pessoa não questiona. Ela não entende que o novo pacto que Jesus estabeleceu lá no Calvário, o início da graça, gente, foi na morte de Jesus. Quando ele derramou o sangue dele, ele estava cumprindo a lei, então estava terminando a lei ali na cruz. E a partir da sua morte e consequente ressurreição, iniciou-se um novo pacto. É claro que houve um período de transição até a queda do Templo de Jerusalém, nós sabemos disso, mas o fato é que a graça começou ali com a morte de Jesus. Como diz a palavra, né? Um testamento só vale com a morte do testador. Então o Novo Testamento passou a valer quando Jesus morreu, consequentemente ressuscitou. Então, ao ressuscitar, o Senhor criou uma nova aliança. E aquilo que eu sempre digo, amado, não é uma aliança... A nova aliança não é uma aliança baseada na antiga. Entende? É aquela metáfora que eu uso sempre, né? Não é como se fosse um pneu recalchutado. No mercado existe isso, né? O cara não quer gastar muito dinheiro com pneu, aí ele compra um pneu que foi renovado. Então eles pegam uma carcaça de um pneu velho, passam uma camada de borracha nova por cima e vende aquilo ali. E a pessoa compra, mas aquilo, sabe, não tem durabilidade, não é de coisa de boa qualidade. Então a graça não é isso, não é a lei que foi pega por Deus e foi feita uma roupagem nova. Não, a graça é uma nova aliança, totalmente nova. Não tem compromisso nenhum com aquelas obras da lei. Hebreus capítulo 8. Vamos ler os versículos 7 e 13. Vamos ler ao mesmo tempo.
Observe bem, eu vou ler com bastante calma, amado, para você observar bem. Pois, se aquele primeiro o quê, irmão Cristiano? Primeiro pacto. Observe isso. Pois, se aquele primeiro tivesse sido sem defeito, olha condicional, se tivesse sido sem defeito, ou seja, foi um pacto defeituoso. Mas, irmão Cristiano, como assim? Como é que você pode dizer que algo que veio de Deus, porque a lei veio de Deus, né? Como é que você pode dizer que algo que veio de Deus era defeituoso? Primeiro, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Segundo, o defeito não estava na lei em si, mas no cumprimento dela. Por quê? Porque ela era cumprida por meio da carne. Tinha que ser. Porque antes da cruz não havia o ministério do Espírito. Entende? A condução era carnal. Vocês estão entendendo o ponto? Então, por isso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que a lei estava enferma pela carne. Vocês estão entendendo o ponto? Tudo é a carne. O ponto aqui é a carne. Então, a lei era cumprida por meio da carne. Não havia ministério do Espírito. O ministério do Espírito não tem compromisso, como eu falei agora há pouco, com a lei e com as obras da lei. Então, era carne. Então, o defeito estava nisso. A lei estava enferma por causa da carne. Então, se aquele primeiro pacto tivesse sido sem defeito, olha só, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ora, o primeiro foi perfeito. O primeiro já cumpriu tudo que tinha que se cumprir. Né? Através do primeiro todos seriam salvos. Então, para que um segundo? Então, o que o texto está dizendo aqui? Que o segundo pacto, ele veio porque o primeiro foi defeituoso. Então, ele veio para substituir. Dizendo novo pacto, ou seja, quando esse pacto atual que Jesus estabeleceu é chamado de novo, ele tornou antiquado o primeiro. Antiquado aqui é obsoleto, ultrapassado, vencido. Esse é o sentido. Então, o primeiro pacto ele se tornou obsoleto. Já foi cumprido, já terminou. O fim da lei é Cristo. Então, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado, olha só, perto está de desaparecer. Cristiano, então não desapareceu ainda? Não, já desapareceu. Por que o apóstolo diz aqui perto está? Porque eles estavam antes da queda do templo. Esse pacto velho, ele teve o seu fim definitivo na queda do templo de Jerusalém. Porque, veja, Jesus de fato inaugurou a graça na sua morte e ressurreição consequente, mas durante aquele período do início da igreja, que nós chamamos de período de transição, o templo de Jerusalém estava de pé e a lei ainda estava sendo realizada na prática naquele templo. Então aquela maldição tinha que cair. Por isso que Jesus profetizou em Mateus 24, né? Jesus disse, olha, vocês estão vendo esse templo? Pois é, essas construções, né? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus profetizou claramente o que aconteceria no ano 70. Quando essa carta for escrita, isso foi antes de 70. Então o templo de Jerusalém, onde a lei estava ali acontecendo mecanicamente, né? Eram oferecidos os sacrifícios, as oblações, né? As abluções, que eram os batismos pelas águas, né? A lavagem por meio da água, tudo isso era feito. O sacrifício de animais, derramamento de sangue, entrega de dízimos, aquela coisa do sumo sacerdote, né? Aquela oferenda anual que se fazia pelos pecados, tudo aquilo estava acontecendo ali, apesar de a graça já ter sido inaugurada. Então por isso que diz aqui, ó, perto está de desaparecer, porque eles sabiam que logo logo aquele templo ia cair. Jesus já havia profetizado, eles não sabiam exatamente quando, mas sabiam que estava perto. Então aquele antigo pacto já desapareceu, porque a vinda de Jesus trouxe destruição daquele templo, glória a Deus por isso. Então já desapareceu, abençoados. Entende? Então nós vivemos o quê? Uma nova aliança totalmente estabelecida. E com a queda daquele templo, o caminho da graça foi 100% aberto. Mas só vive na graça quem conhece o evangelho da graça. Esse é o ponto. Então, amados, nesse novo pacto, que como eu disse é totalmente novo, não é um antigo recalchutado, é o novo pacto, que começou zerado lá na cruz em diante e para sempre o será. Esse pacto não tem compromisso com obras de lei.
os rudimentos, estoicheia, né, no grego, esses princípios elementares, que eram aqueles princípios da religião judaica antes da cruz, eles não têm espaço, ou pelo menos não deveriam ter, né, no meio da graça. Porque quando você insere aqueles rudimentos dentro da graça, você está anulando a graça. Olha só. Amados, vamos lá. Por que as pessoas não vivem toda a revelação da graça e os benefícios dessa revelação? Por que elas vivem com medo, como eu falei agora há pouco, de Deus, do diabo, de perder a salvação, não sei o quê, e cerimonialismo, e paga preço, e frequenta templo? Por que as pessoas vivem nessas coisas? Pensa aí. Porque a graça está anulada na vida delas. Não que a graça esteja anulada de fato. Não, a graça é eterna, é maravilhosa, né? Mas ela está anulada individualmente na vida de cada um que está debaixo de obras da lei. Porque a graça está aí à disposição de todos, né? Para nós vivermos essa palavra maravilhosa, vivermos a graça, descansarmos, termos todas as certezas que a palavra da graça nos dá. Os irmãos no sistema não vivem isso. Por quê? Porque a graça está anulada na vida deles. Aqui na mente deles. Gálatas 2:21. Esse versículo é um clássico, né? As pessoas no sistema ignoram esse versículo, mas ele é um clássico. Não anulam a graça de Deus. Olha aí. Porque se a justiça vem da lei, ou seja, de obras da lei, dos rudimentos, logo Cristo morreu em vão. Desculpe, abençoados, não sou eu, o irmão Cristiano, que está falando. Eu estou apenas dando ênfase a uma verdade bíblica. Porque a religião chamada cristã não dá ênfase para isso. Nós estamos aqui apenas fazendo isso. Eu não estou inventando doutrina, eu não estou escrevendo nada novo na Bíblia. A minha Bíblia que eu leio é a mesma sua. Seja qual for a versão, eu sei que existem muitas versões, mas seja qual for a versão que você for ler, você vai encontrar essa verdade aqui. Se a justiça vem dos rudimentos, se ser justo, ser abençoado, ser filho de Deus, ser salvo sempre salvo, etc. Toda essa posição espiritual que nós temos, se isso vem de obras da lei, então Cristo morreu para quê? É o que Paulo está falando aqui. Então quem vive nesses rudimentos tem na sua vida, na sua mente, a graça de Deus anulada. Então não devemos viver nisso, amados. Entende? Não é questão de rebeldia. Eu já ouvi muito isso. Cristiano, você é um rebelde, você não quer servir a Deus, você não quer pagar o preço. Eu ouvi, principalmente no início, né? Quando eu estava lá na graça, quando eu estava já começando a entender as coisas da graça, mas estava ainda no meio do sistema, né? Eu tive essa experiência, tentei pregar a graça no meio do sistema, não dá certo, mas eu tentei, né? E eu ouvia muito isso. Esse Cristiano é rebelde, esse cara não quer cumprir nada, ele quer viver só no bem bom, só no que convém para ele não quer jejuar, ele não quer sacrificar, ele não quer subir um monte, ele não quer isso, não quer aquilo. Vocês estão entendendo o ponto? Não é questão de querer ser o diferentão. Quer ser só o diferente. Não é questão de querer ser diferente, amado. Não é questão de querer ser rebelde. Eu sou rebelde. Não é rebeldia, é conhecimento da verdade. Eu não quero que a graça de Deus esteja nula na minha vida. É por isso que eu abandonei obras de lei quando Deus me abriu o meu entendimento. E que eu chamo você a isso, a você raciocinar junto comigo, para você também abandonar os rudimentos fracos e pobres. Porque veja bem, amado, não há como misturar lei e Jesus. Jesus é graça. Mas Cristiano, Jesus viveu debaixo da lei. Sim, enquanto ele esteve em carne, ele era um judeu. E ele cumpriu todo o mandamento da lei. Desde o seu nascimento, ele foi circuncidado. E ele cumpriu todo o ritual normalmente, como um judeu normal. Até ele assumir o seu ministério. E mesmo após ele assumir o ministério dele, ele continuou fiel às coisas da lei. Porém, ele tinha um compromisso de pregar, né, a palavra do reino, que o reino estava próximo, né, que ele era o Messias, ele tinha que pregar. Entende? Então, a partir do momento que ele assumiu o seu ministério, Jesus deixou de valorizar os mandamentos de homens. Porque na lei, né, havia, a maioria, mandamento de homem, né? Então Jesus não se preocupava com os mandamentos de homens, ele se preocupava com o que realmente precisava ser cumprido. Mas Jesus cumpriu, amado, acabou. Jesus cumpriu justamente para liberar a graça.
Agora, você querer cumprir a lei porque ele cumpriu, isso não faz sentido. É o mesmo que eu querer pagar uma dívida que alguém já pagou. Entende? Eu tenho um boleto aqui, né? Tem que pagar essa dívida. Alguém vai lá por amor, não, vou pagar a dívida pelo Cristiano. Eu gosto dele, eu o amo, eu não quero que ele tenha dívida. A pessoa vai lá e paga. Maravilha, não é uma benção? Uma benção. Aí eu vou lá e fico insistindo em querer pagar. Não, mas fulano pagou, mas eu tenho que pagar também. Aí entra na fila do banco, né? Ó, tô aqui com um boleto, eu tenho que pagar. Ah, mas, seu Cristiano, mas já tá pago. O fulano veio aqui e pagou. Ele fez por amor, ele pagou. Não, mas eu quero pagar, porque eu tenho que fazer a minha parte. Percebe que isso não faz sentido nenhum? Mas é assim que a maioria vive aí. Então as pessoas estão... Quem está debaixo de obras da lei está mentalmente, veja bem, mentalmente separada de Cristo. Porque a mente está envolvida com a lei. Ainda que a pessoa pense que está na graça, tá? Se você perguntar para a maioria aí, hoje em dia vai dizer que está na graça. Não, claro que eu estou na graça e tal. Entende? Só que a mente está separada da graça, está separada de Cristo. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Olha aí, da graça o quê? Decaíste. É o Cristiano que está falando isso? Negativo. Eu só estou lendo o que está na Bíblia e estou enfatizando isso. Tá? Então, amados, vejam bem. Cristiano França, tudo bem, eu entendi isso aí. Realmente viver em obras da lei é complicado. Mas o meu pastor diz que nós não estamos debaixo de obras da lei. O que são obras da lei, afinal de contas? Então, amados, olha só. Vamos ver alguns exemplos. Evidentemente, preste bem atenção no que eu vou falar. Evidentemente, eu não vou me aprofundar, tá? O tempo não permite. Tá bom? Tenho até pouco tempo, inclusive, para encerrar aqui o estudo. Então, eu não vou me aprofundar. Eu vou dar uma palhinha, vou falar superficialmente de cada ponto e vou lhe convidar a assistir a alguns estudos nossos, tá? Para você se aprofundar quando você quiser. Eu vou falar superficialmente, então, por favor. Porque eu sei que tem gente que vai assistir, mas e aquele versículo? Mas e aquela passagem? Mas e aquele não sei o quê? Não vou me aprofundar. Eu vou falar superficialmente, mas eu vou deixar referências, textos, livro, estudo em vídeo. Eu vou deixar referência para vocês crescerem nisso aí. Vamos lá. Exemplo de obra da lei disfarçada de obra da graça. O jejum de alimentos. Sabe essa coisa de ficar sem comer? Muitos até ficam até sem beber, né? Quando eu era pentecostal, o jejum era pleno. Não era só de comida, era de bebida também. Não podia beber água, nem qualquer outro tipo de bebida e nem ingerir nenhum alimento. E ficávamos horas fazendo isso em busca de uma suposta santidade diante de Deus, em busca de poder, sei lá, em busca de tantas coisas, né? Só que quando você faz um jejum, você está negando Jesus. Olha só que coisa tremenda isso. Cristiano, mas como assim? Agora você exagerou. Exagerei? Marcos, olha só, livro histórico, hein? Aqui Jesus ainda estava debaixo da lei. Observe esse detalhe. Marcos 2, vamos ler do 18 ao 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Observem bem. E foram perguntar-lhe, para Jesus no caso, por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Olha bem isso aí. Mais uma vez, eu não estou escrevendo nada novo na Bíblia, eu estou só enfatizando. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Os de João, sim, os fariseus também. Mas os de Jesus, esses não. Versículos 19 e 20. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias? Olha só. Nós sabemos que o casamento já aconteceu, já estamos casados com Cristo, né? Tudo já está consumado. Aqui Jesus os trata como convidados às núpcias, porque eles estavam antes das núpcias, né? Com o Senhor. É uma metáfora, né? Podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo, que agora é o esposo da igreja, né? Olha a pergunta de Jesus. Sabe por que eles não jejuam? Porque o esposo, o noivo, no caso, naquela ocasião, está com eles aqui. O noivo está com eles aqui. Enquanto tem consigo o noivo, olha só,
Olha o que está sublinhado na tela aí. Não podem jejuar. Pegou? Enquanto tem consigo o noivo. O noivo é Jesus, que no caso agora é o esposo. Vamos contextualizar para os nossos tempos. Enquanto o esposo está conosco, nós não é nem dever. Cristiano, não devemos. Não é dever, é não pode. Não pode jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Muitos se apegam nisso aqui. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, pode manter o versículo na tela, tá, amor? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, já tem bastante tempo isso, né? Falando de jejum, explicando aqui e ali. E a pessoa falou assim, mas Cristiano, tá aqui, ó, enquanto será tirado o noivo. Tá vendo? Jesus foi retirado, né? Então, nesses dias hão de jejuar, né? Como está escrito aqui. Tá vendo, Cristiano? Então nós temos que jejuar porque Jesus foi retirado. Eu falei assim, olha, Jesus pode não estar na sua vida, meu irmão. Na verdade, era uma irmã. Me lembro bem disso, era uma irmã. Falei, irmã, olha só, Jesus pode não estar na sua vida. Sinto muito. Mas na minha ele está. Aí ela ficou assim me olhando. Falei, olha, a palavra não diz que nós somos um espírito com o Senhor? O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não habita na irmã? Não habita em você e em mim? Então o esposo, o Cristo, está em nós. Aí ela ficou me olhando. Aqui quando fala que dias virão em que o noivo será tirado, gente, isso é uma claríssima referência à morte dele. Ao período em que ele estaria morto. Nesses dias, sim, eles iam jejuar. Por quê? Porque o noivo havia sido retirado. Mas Jesus ressuscitou. E ele habita em nós por meio do seu Espírito. Então o noivo, o esposo no caso, está conosco. E quando o esposo está conosco, o que ele mesmo disse? Não podem jejuar. Percebeu? Mas Cristiano, aquela passagem. Mas Atos dos Apóstolos. Mas não sei o quê. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, claro, um estudo aí sobre jejum, para você se aprofundar nisso aí. Tá? Percebe? Então, quando alguém do sistema religioso te chama a você jejuar, ele está dizendo que Jesus não está contigo. Está desvalorizando a presença de Jesus na sua vida. Muito claro, né? Segundo exemplo, guardar sábados e festas judaicas. Muitas denominações guardam os sábados. Outras não guardam os sábados, mas celebram festas judaicas, como a festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Tem igreja que se diz cristã que faz a festa dos tabernáculos. E aí? Gálatas 4, mais uma vez, né? A carta aos Gálatas. Agora, capítulo 4, versículos 10 e 11. Olha o que Paulo está dizendo. No meio da carta, como eu disse no início, a carta foi escrita para puxar a orelha deles, que eles estavam regredindo para os rudimentos, para a lei. Olha o que Paulo fala. Guardai dias. Gente, olha só. Guardai dias e meses e tempos e anos. Isso aqui é uma referência aqui às festividades judaicas. Essas festas, elas tinham períodos estabelecidos. Meses, anos, tempos. E Paulo deixa claro aqui, ó, guardais dias. Gente, ele está falando de quê, pelo amor de Deus? De que ele está falando? Obviamente do sábado. Então ele diz, olha, vocês estão voltando para os rudimentos, eu não acredito nisso, eu estou perplexo. Vocês estão guardando dias, observando meses e tempos e anos. Olha o 11. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Olha só. Já pensou, amado? Para pensar, realiza comigo aqui. Imagina só, você está lá na congregação, de repente chega a carta do apóstolo. Vamos ler aqui a carta do apóstolo, gente. Olha o que ele falou para nós. Imagina só, o pessoal alguém lendo essa carta para a igreja ali. Guardais dias e meses e anos. Eu acho que trabalhei à toa entre vocês. Eu preguei em vão, porque eu preguei a graça, vocês foram chamados na graça e agora estão guardando sábados. E não só os sábados, como as festas periódicas dos judeus.
Tremendo, né? Colossenses 2, 16 e 17, nova versão internacional. Portanto, olha só, não permitam que ninguém os julgue. Olha o que Paulo está falando para a igreja dos Colossenses, gente. Mais uma vez, nós não estamos criando doutrina. Eu não estou escrevendo uma Bíblia nova. Eu só estou enfatizando o que já está escrito. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, né? Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Observem bem. Paulo está dizendo, não deixe que ninguém julgue vocês. Entende? Porque as pessoas viviam julgando. Ah, você come carne? Ah, você come isso? Ah, você come, sei lá, carne de porco? Ah, você participa disso e daquilo? Olha, a lei não permite que você coma isso e aquilo. Ah, vocês não observam as festividades religiosas? Vocês não celebram as luas novas? Vocês não guardam os dias de sábado? E Paulo está dizendo, olha, não permitam que ninguém os julgue por causa disso. Então vocês estão observando o que Paulo está falando aqui? Não deixe que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas. Celebrações religiosas, guardar sábados. Olha o que ele diz no 17. Estas coisas, ou seja, tudo que ele falou aqui, festividade religiosa, celebração das luas novas, dias de sábado, tipo de comida e bebida, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Pegou? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Pegou? O que diz em Hebreus no capítulo 10? A lei é a sombra das coisas que haveriam de vir em Cristo. Então a lei era uma sombra que apontava para a realidade. A realidade que viria e que já veio é Cristo. Então as pessoas estão preocupadas hoje em guardar sábados ou guardar festividades religiosas. Aqui, amado, sombra. Quem está guardando sábados de 24 horas, amados, com todo respeito eu falo isso, está guardando uma sombra. É lei, não tem a ver com o novo pacto. É obra da lei. Porque o nosso sábado é Jesus. O que Jesus disse? Em mim vocês encontrarão descanso. Não foi o que Jesus falou? Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso Shabat. E nós estamos nele todos os dias. E também não existe essa história de guardar domingo, hein? Porque tem sistema religioso aí, principalmente o católico e até alguns protestantes, que tem essa ideia que o domingo substitui o sábado. Não existe isso, não. Quem substituiu o sábado foi Jesus. Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabat. E nós estamos nele todos os dias. Então, para nós, todo dia é sábado. Vocês entendem isso? Não existe mais esse conceito de um sábado de 24 horas. Né? O Shabat ele começa na sexta-feira ao pôr do sol até o pôr do sol do sábado. Então são 24 horas onde a pessoa tinha que observar religiosamente esse dia do descanso. Jesus é o nosso descanso. Mais um exemplo. Batismos e lavagens por meio da água. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, que é João, tá? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Olha só o que está aí enfatizado aí na tela. Ele, esse que virá e que já veio, que é Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Espírito Santo é para quem é filho, né? Receberia o Espírito Santo. E o fogo é o juízo. Né? São duas sementes, então uma semente receberia o Espírito, a outra receberia o batismo com fogo, que é o juízo. Olha só o que João falou aqui, ele vos batizará. Veja bem, gente, basicamente, antes do verdadeiro batismo, que é o de Cristo, haviam 3 batismos, vamos dizer assim, né? Havia as abluções, que eram as lavagens, né, por meio das águas, né? A limpeza corporal com água, que era feita na lei. Então era um tipo de batismo. Depois veio o batismo de João, né, que havia uma clara inspiração, né, nas lavagens batismais da lei. Só que João fazia no rio, né?
Então, o batismo de João, que era válido naquela época, claro, que foi um batismo de transição. Por isso ele disse, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E havia um terceiro batismo, que era o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré. Os discípulos faziam um batismo semelhante ao de João. Jesus mesmo não batizava. Se você estudar historicamente, está muito claro lá. Os discípulos de Jesus batizavam. Ele, Jesus, não. Por quê? Porque o batismo dele era outro. O João deixou claro aqui. As pessoas insistem até hoje em batizar as pessoas nas águas, sendo que Jesus já fez o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo foi a morte de Jesus na cruz. Onde eu encontro isso, Cristiano? Você está inventando? Não. Nós encontramos isto em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. O verdadeiro batismo foi a morte do velho homem. Com a morte do velho homem, consequentemente, o caminho ficou aberto para que o Espírito Santo viesse habitar no povo de Deus. Porque com a morte do velho homem, como um agente de condenação, né, toda a condenação acabou. Então o Espírito Santo poderia vir habitar, e por isso ele veio habitar. Jesus morreu na cruz, matou o velho homem, então posteriormente o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu para habitar definitivamente no povo de Deus como uma consequência do batismo feito na cruz. É um batismo só, entende? O batismo com o Espírito Santo e o batismo na cruz é uma coisa só. Um é consequência do outro. Jesus batizou a todos na cruz ao matar o velho homem, consequentemente o Espírito Santo veio habitar. Então por isso que João disse, ele vos batizará. E Jesus já batizou a todos os seus filhos. Mas, Cristiano, no início da igreja eu vejo Pedro batizando, porque Filipe batizou o eunuco, porque eu sei disso, gente. Vamos deixar um estudo aí sobre o batismo na descrição do vídeo. Mais um exemplo. Páscoa ou festa dos pães ázimos, a chamada Santa Ceia. Mateus 26, 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Santa Ceia. É isso? E prepararam o quê? A Páscoa. A Páscoa era um mandamento judaico, da lei. O que Jesus fez com os discípulos dele foi a última Páscoa. Ele fez antes dele morrer. E Jesus foi então a Páscoa, foi sacrificado, acabou. Mas os coríntios faziam. Eu sei disso, não significa que era correto fazer. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Expurgai o velho fermento. Olha só o que Paulo está falando. Para que sejais uma massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pegou? Percebe nas entrelinhas Paulo abrindo o entendimento? Porque os coríntios receberam de Paulo leite, né? Paulo disse, vocês são infantis, vocês não estão preparados para a palavra sólida, então eu dei leite para vocês. Mas nas entrelinhas você vê Paulo fazendo eles abrir o entendimento. Gente, a Páscoa já foi sacrificada. Vocês ficam fazendo a última Páscoa de Jesus aí, quando vocês fazem as festas de vocês para comer e beber, mas a Páscoa verdadeira já foi feita. Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, ele já foi sacrificado. Em relação à ceia, eu vou deixar uma sugestão para você ler o nosso livro Respostas em Graça. Ali tem uma resposta sobre ceia muito bacana e que resume bem o raciocínio, tá? No nosso canal também tem estudo em vídeo sobre ceia, mas eu vou deixar no link aqui para você ler o livro Respostas em Graça. Você vai entender essa questão. Então, Cristiano França, todas as vezes que as igrejas aí fazem essa tal Santa Ceia ou Ceia do Senhor, na verdade eles estão cumprindo obras da lei? Sim. Veja bem, essa cerimônia de Santa Ceia, ela não existe na Bíblia. Não existe Santa Ceia. O que existiu foi a Páscoa. Tá? E que os coríntios faziam era a Páscoa ou uma lembrança da última Páscoa. Não deveriam fazer, mas faziam. E ainda faziam tudo errado, no final das contas, né? E o sistema religioso atual inventou uma Santa Ceia. Entende? Então, eu não vou me aprofundar, porque o horário já está muito estourado aqui. Mas se você quiser se aprofundar, leia o livro Respostas em Graça ou pesquise no nosso canal um estudo sobre ceia.
Outra coisa, isso tinha muito mais na igreja primitiva. Não se fala muito disso hoje, mas também era uma prática. Circuncisão do prepúcio. Aquela circuncisão que se fazia, né, no pênis do menino no 8º dia de vida. Cortava aquela pele que cobria, né, a glande, né, do pênis. Então cortava-se aquela pele. Essa era a circuncisão no corpo. Aquele pessoal do sistema queria que o povo lá se circuncidasse. Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, vamos lá, por que o irmão está citando circuncisão se ninguém hoje no meio da religião fala de circuncisão? Sabe por que eu estou citando, amado? Por que Paulo está falando de circuncisão? Mas você pode substituir a palavra circuncisão por qualquer outra obra da lei. Esse é o ponto interessante aqui. Qualquer obra da lei. Volta o versículo da tela aí, meu anjo, por gentileza. Olha só. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de jejuar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixar de guardar o sábado, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixar de comer a Páscoa disfarçada de Santa Ceia, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês estão entendendo o ponto? O Paulo cita a circuncisão porque era uma prática exigida lá pelos judaizantes naquela época. Hoje não se fala muito nisso no meio das igrejas chamadas cristãs, o que é muito bom. Mas você pode troca a circuncisão por qualquer obra da lei. O resultado é o mesmo. Cristo não tem proveito. Esse é o ponto. Outro exemplo de obras da lei que nós vemos. Sacerdotes. Sabe essa necessidade de ter um sacerdote? De ter um homem entre você e Deus? Isso tem muito mais forte na Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica, a Apostólica Romana, eles dizem que o Papa é a ponte. Olha só, por isso que ele é chamado de pontífice, né? O pontífice é o construtor de pontes. Então eles dizem que o Papa é o pontífice. É ele que é a ponte entre Deus e os homens. Isso não existe. A única ponte que houve entre Deus e os homens foi Jesus Cristo homem, Paulo disse. Jesus de Nazaré sim que fez a ponte entre Deus e os homens. Porque ele se manifestou em carne e morreu, então ele abriu o caminho para Deus habitar em nós. Ele não, como diz a palavra, ele inaugurou um novo e vivo caminho. Então o Senhor habita em nós. Não tem mais nenhum homem fazendo ponte. Mas o sistema religioso insiste. Inclusive, há na igreja protestante também algum raciocínio parecido com esse. Uma supervalorização dos líderes como se eles fossem pontes também. Hebreus 7, versículos 15 ao 17. É muito mais manifesto ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que foi Jesus. 16 e 17. Que não foi feito segundo a lei. Olha aí. O sacerdócio de Jesus, gente, não veio por meio da lei. Por isso que é citado, o Melquisedeque é citado, né, como um antecessor de Jesus, porque o sacerdócio de Melquisedeque também não foi da lei. Porque o Melquisedeque ministrou para Abraão. Eu pergunto, Abraão esteve debaixo da lei? Não, Abraão nunca esteve debaixo da lei. Então, o ministério de Melquisedeque não teve passagem pela lei, não veio da linhagem dos levitas. O sacerdócio de Jesus veio desse Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque não foi um sacerdócio da lei. De Jesus também não. Então, o sacerdócio de Jesus não veio dos levitas, não tinha a ver com a lei. Que não foi feito segundo a lei. O chamado de Jesus não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque? Porque não veio da lei. Entende? Esse é o ponto. Hebreus 8:1. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Entende? Esse à direita é metafórico também, tá, gente? Deixa eu explicar essa questão de direita rapidamente. Direita não é que ele sentou literalmente do lado direito. Tá? No céu tem só um trono. Quando diz a direita, é autoridade, tá? Ou seja, esse sumo sacerdote que se manifestou, né, na ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não veio dos levitas, o sacerdócio de Jesus não passou pela lei, ele já está assentado em autoridade. Direita é isso, tem esse sentido, tá? Outro exemplo de obras da lei, proibições e imposições.
1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas. Percebe que não faz sentido você viver em proibições? Ah, minha igreja proíbe fazer isso, minha igreja proíbe fazer aquilo. Isso não faz sentido nenhum, abençoado. Tá? Todas as coisas são lícitas. Eu vou deixar um estudo aí na descrição sobre a liberdade da graça, para você entender isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você, como um adulto espiritual, você sabe o que edifica e o que não edifica. Você não tem que viver em proibições e imposições religiosas. Vocês estão entendendo o ponto? Colossenses 2, 20 ao 22. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, olha aí os rudimentos de novo. Rudimentos do mundo é obra da lei, tá? Então vocês morreram para isso. E se vocês morreram para isso, por que vocês se sujeitam ainda a ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, porque é costume passa, né? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vocês estão entendendo aí? Como é que vocês estão se submetendo a isso? Oh, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, naquilo. Como assim, abençoado? Quem vive o evangelho não vive de proibição nenhuma. Porque ele mesmo, na consciência dele, revelada pela palavra, ele tem os limites mentais dele. O adulto espiritual tem. Ele não precisa de um líder. Olha, isso aqui é proibido. Olha, não pode fazer aquilo outro. Assista um estudo aí sobre a liberdade da graça. Vou deixar o link aí, tá? Outro exemplo que se vê na maioria esmagadora do sistema religioso. Os dízimos de dinheiro. Eu recebo muito uma acusação assim. Ah, você fala contra o dízimo, mas você pede ajuda, apoio. Olha, é óbvio que eu solicito o apoio da igreja, mas eu solicito um apoio voluntário. Não há exigência de valores, não há exigência de porcentagens. E, mais importante, nunca na minha vida eu lancei maldição na vida de ninguém. Percebe a diferença? Essa acusação que nos fazem não tem cabimento. Nós pedimos o apoio porque precisamos. E o irmão apoia com a consciência dele. Entende? Não, eu sinto de apoiar, eu vou semear. A visão é semear. Não tem a ver com dízimo de dinheiro, porque ele não existe na Bíblia. Entende? Eu poderia inventar um dízimo da graça, mas eu não vou inventar, porque eu não vou sair da Bíblia. Entende? Então, nós nunca lançamos maldição na vida de ninguém. Ó, se você não der, o gafanhoto. Ó, se não der, vai perder a salvação, porque você está roubando a Deus. Ó, isso o sistema faz. Em graça não se faz isso. Você quer entender isso com clareza, mas com muita clareza? Leia o nosso livro Dízimo, a Grande Farsa do Cristianismo. Eu vou deixar o link da livraria na descrição. Ah, Cristiano, tem que pagar? Não, é gratuito. Pode ler gratuitamente. A versão digital está disponível gratuitamente. Dízimo, a Grande Farsa do Cristianismo. Link na descrição do vídeo da nossa livraria para você ler. Você vai entender essa questão de dízimo, de contribuições, como isso funciona na graça. Você vai entender isso com clareza, porque a linguagem do livro está muito fácil, muito direta. É um livro muito bom. Leia aí. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler Hebreus 7,4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Olha só. Este quem? Este Melquisedeque. O texto está dizendo que Melquisedeque era tão grande que até mesmo Abraão, que era o pai, né, segundo a carne dos judeus, até mesmo Abraão deu o dízimo para ele. Cristiano, então quer dizer que esse texto aqui está dizendo que a igreja tem que dar o dízimo de dinheiro, como o sistema cobra aí, e coloca maldição, e diz que vai perder a salvação? Não, esse texto aqui é para chamar a atenção da grandiosidade de Melquisedeque. Porque, como nós vimos agora há pouco, né, a linhagem ministerial de Jesus veio de Melquisedeque. Né? Metaforicamente é o quê? A linhagem de Jesus não veio da lei, porque Melquisedeque nunca esteve debaixo da lei. Entende? Esse é o sentido. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que até Abraão, que era o pai dos judeus, o grande patriarca, ele se submeteu a Melquisedeque. E que a linhagem de Jesus veio de Melquisedeque. Então é uma linguagem para que aquele povo, no caso os hebreus, né, destinatários dessa carta, eles entendessem que Jesus era superior.
Então, o foco de Hebreus capítulo 7, diferentemente do que o sistema ensina, inclusive alguns que dizem que prega a graça, né? Diferentemente do que se ensina, não é para fazer ninguém viver dando dízimo e eu vou dar o dízimo. E não é só dízimo, vocês sabem disso. É o dízimo, é o envelope, é a oferta alçada, é a campanha de Israel, é não sei o quê. Vocês sabem como é que funciona. Esse texto aqui não é para isso. Esse texto é para exaltar o ministério de Jesus, dizer que ele é superior. Gente, leia o livro. Leia o livro Dízimo, a Grande Farsa do Cristianismo. Vocês vão entender com profundidade. Todas essas coisas que nós vimos até agora, aqui alguns exemplos, né? Vamos relembrá-los para encerrar? Jejum, guardar sábados e festas judaicas, batismos, Páscoa ou festa dos ázimos, que é chamada de Santa Ceia, circuncisão, sacerdotes, né? Proibições e imposições, dízimos. Tudo isso nós vemos no meio do sistema. É ou não é verdade? Ou a maioria, não vou dizer tudo, mas a maioria, né? Como eu disse, a circuncisão não é citada hoje em dia. Percebe? Nós vemos tudo isso aí no meio do sistema. São obras da lei, que eles dizem que são da graça. Vocês estão percebendo o ponto? São rudimentos do mundo. Todas as chamadas igrejas têm uma ou mais de uma dessas obras da lei. Se tem uma só, já está debaixo de maldição. Porque a palavra diz que se você cumpre uma, você é obrigado a cumprir todos os mandamentos da lei. Eu encerro com Gálatas 3, versículo 11. E é evidente, né, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amados, nós vivemos pela fé. Alguém pode perguntar, então, Cristiano, você não tem que cumprir essas ordenanças, mandamentos, etc. Eu vou viver de quê? Eu vou fazer o quê, então, para agradar a Deus? Ué, amado, viva por fé, faça boas obras, entende? É simplesmente isso. Nós aqui vivemos pela fé. Não estamos fundamentados em rudimentos fracos e pobres. Não estamos fundamentados em obras da lei. Estamos fundamentados em Cristo. Nós vivemos pela fé. Entende? Você que hoje está no sistema religioso, está na dúvida ainda? Amado, entenda, saia imediatamente. Porque o teu chamado é viver na graça, é viver pela fé, é viver glorificando ao Senhor e totalmente livre dos rudimentos, totalmente livre das obras da lei.